Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM. Muito boa tarde. Está no ar o programa Falando com, na DNFM, programa semanal, todas as quartas-feiras, às 18 horas. Esta semana entrevistamos o Presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto Sá. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado eu. Uma saudação à DNFM, ao auditório, aos ouvintes da DNFM. Cumpriram-se na semana passada 6 meses depois da sua reeleição como Presidente da Câmara de Évora. Coincidiu precisamente com a aprovação do orçamento em reunião de Câmara, o orçamento para este ano. Foi um bom motivo para comemorar ou não? Eu julgo que sim. Gostava de recordar que das eleições resultaram uma dispersão de votos e uma dispersão de mandatos, e logo de início dissemos que entendíamos que a vontade da população era que houvesse várias forças políticas na Câmara Municipal, no município, e que essas forças políticas se entendessem entre si. E, portanto, foi nesse sentido que procurámos falar com as outras forças políticas e, naturalmente, elaborar os documentos de opções do plano e orçamento, como aliás tínhamos dito previamente. Disse numa conversa que tivemos na semana passada, precisamente no dia em que foi aprovado o orçamento em reunião de Câmara, que era um orçamento de todas as forças políticas da Câmara. É um orçamento de todos, com contributo de todos? Há contributos de todos, naturalmente que admito que as outras forças políticas não se reconheçam nas opções do plano do orçamento, uma vez que elas foram elaboradas a partir, naturalmente, das opções que a CDU tomou, mas o que é facto é que apresentámos um documento de trabalho em janeiro. Esse documento de trabalho foi objeto de negociações com as forças políticas presentes na Câmara, foram também outros convidados a apresentar propostas, e a partir das propostas concretas que foram feitas, a negociação teve lugar e conseguiram-se compromissos políticos que permitiram a viabilização, e portanto eu direi que há aqui pelo menos um contributo de todos para a viabilização das opções do plano e do orçamento, e portanto reflete aquilo que atualmente a Câmara é em termos políticos. Mas há medidas que estão neste orçamento e nas opções do plano que desagradam à gestão CDU ou não? Eu não diria que desagrado, eu diria que naturalmente, provavelmente faríamos de outra maneira e provavelmente proporíamos outras medidas alternativas. O que dissemos às forças políticas foi que naturalmente, havendo uma negociação, estávamos disponíveis para fazer compromissos políticos. Compromissos políticos significa que tem que haver cedências de parte a parte e, portanto, as perspectivas que uns e outros têm nem sempre saem vencedoras, tem que haver aqui, digamos, formas de conciliar essas perspectivas. Foi isso que foi feito e, portanto, eu julgo que é dessa forma que deve ser entendido, ou seja, uma concertação de interesses à volta das opções do plano e do orçamento. Como é que avalia a postura da oposição, PS, PSD e do Movimento Cuidar de Évora? Devo dizer que com o Movimento Cuidar de Évora chegámos a um acordo muito cedo e foi muito rápido chegar a esse acordo. Com as outras forças foi mais longo o processo, o que também se compreende. Enfim, havia propostas muito diferenciadas e havia posicionamentos muito diferenciados. O que eu gostaria de relevar é que, apesar do processo ter sido longo, houve vontade de todas as partes de procurar entendimentos e de nos sabermos ouvir uns aos outros. E gostaria de salientar isso. Aliás, vem no seguimento do esforço que tem sido feito na Câmara Municipal, nas várias reuniões de Câmara, para consensualizar propostas que, tendo posicionamentos diferentes, procuramos depois que sejam colocadas em comum e que saiam como propostas aprovadas por consenso. Esse tem sido um trabalho que eu relevo de grande importância para a Évora, por ter havido essa disponibilidade de todos. Acredita que no futuro vai ser possível novos entendimentos, por exemplo, nos próximos orçamentos? Eu espero que sim. O que temos em conta nas opções do plano dos orçamentos agora e para os próximos anos é aquilo que é o interesse para a Évora, de responder aos problemas, às ambições, às perspectivas, ao futuro de Évora. Naturalmente cada um tem as suas perspectivas diferenciadas relativamente àquilo que deve ser a estratégia de desenvolvimento, mas julgo que há um interesse comum e, portanto, se valorizarmos aquilo que é comum e não tanto aquilo que nos divide, julgo que temos condições para poder chegar a acordos.
Até agora, nestes primeiros meses de 2022, a Câmara esteve a ser gerida em duodécimos, com base no orçamento do ano passado. Prejudicou em quê este sistema, esta governação com base no orçamento do ano passado, o prejudicou mais no quê? Devo dizer, antes de mais, que há uma confusão, uma vez que nos casos das autarquias locais não há uma gestão por duodécimos. Isso acontece no Orçamento de Estado, mas não nas autarquias locais. As autarquias locais têm que seguir o orçamento do ano anterior, mas não por duodécimos. Naturalmente, aquilo que procurámos fazer foi cumprir os limites que existiam no orçamento anterior, o que significa que, por exemplo, programas que até já tínhamos aprovado por consenso entre todas as forças políticas, estou a recordar-me, por exemplo, do programa para a requalificação das instalações desportivas, não pôde ter andamento imediato, porque obviamente só era possível após a aprovação do orçamento para 2022. Portanto, houve atraso em relação a alguns programas e medidas novos, mas em termos concretos havia um amplo conjunto de atividades, programas de investimentos que estavam em curso e que se mantiveram em curso e, portanto, eu diria que não houve significativos problemas, houve, quanto muito, alguns atrasos em alguns programas. Portanto, não concorda quando se diz que a Câmara nestes primeiros 3 meses esteve praticamente parada? De modo nenhum, aliás, pode-se ver em todas as áreas a dinâmica que a Câmara e o Conselho teve, desde a área económica, a área da educação, desde as questões ligadas, por exemplo, à área social, até, digamos, questões da juventude, do desporto, por aí fora. Eu julgo que quem esteve atento viu uma ativa dinâmica do município e do concelho. Temos um orçamento para este ano de 64,4 milhões de euros, já foi aprovado em reunião de Câmara, com os votos a favor de CDU e do Movimento Cuidar de Évora e com as abstenções de PS e PSD. Falta ainda a discussão e votação em Assembleia Municipal, mas o que lhe perguntava era, ou o que lhe pedia era que fizesse a apresentação deste orçamento. O que é que, enfim, na semana passada tivemos a oportunidade de falar, para fazer uma notícia aqui para a rádio, dizia-me que o principal destaque vai para a ação social, para o apoio social, por causa da crise provocada pela pandemia e agora também por causa da guerra na Ucrânia. Sem dúvida, eu gostava de dizer que este orçamento teve algumas limitações, mas eu gostaria de salientar, em primeiro lugar, que apontámos a necessidade de fazer a retoma da atividade pós-pandemia. A pandemia não desapareceu, apesar de ter desaparecido praticamente dos órgãos de comunicação social que todos os dias já apresentavam, ela desapareceu, foi substituída pela guerra na Ucrânia, mas ela mantém-se e ainda apresenta dados preocupantes. Estou a recordar-me que o número de infecções é ainda muito significativo e, portanto, este é um ano onde a pandemia continuará a ter um peso significativo, mas queríamos e queremos que progressivamente se possa recuperar da pandemia. E, portanto, esse é um tema fundamental, é recuperar. É evidente que agora com a guerra na Ucrânia e com as consequências da guerra, nomeadamente em termos da pressão inflacionista, da falta de matérias-primas, enfim, de um conjunto de outros problemas, sobretudo na área económica, que aliás alguns deles já vinham de trás. Recordo que a pressão inflacionista já se tinha começado a fazer sentir há uns meses atrás. Mas tudo isto contribui para que se agrave a crise económica, a crise social, perdão, que já tinha sido disputada pela pandemia. Nós temos em Évora e no país, infelizmente, uma percentagem muito significativa de famílias no limiar da pobreza, abaixo do limiar da pobreza, e, naturalmente, quando os rendimentos são reduzidos ou quando o custo de vida aumenta, isso significa mais dificuldades para essas famílias e, portanto, temos que dar uma particular atenção. É evidente que esta área não é uma área diretamente, digamos, da responsabilidade do município, mas é uma área complementarmente da responsabilidade do município e daí a necessidade de termos políticas ativas nesta área.
e salientei na altura 3 aspectos que me pareceram importantes. O primeiro na área da habitação, com a concretização do Plano Local de Habitação, que pretende começar a dar uma resposta para minorar o problema da habitação em Évora. Enfim, não é um problema de Évora, é um problema infelizmente nacional e tem que naturalmente haver políticas que possam resolver esta questão, mas estamos a dar-lhe resposta e a concretizar essa resposta. Este programa é um programa que vai até 2026, propõe construir 200 novas casas, reabilitar 240 casas, intervir na ABEVRA para a reabilitação das habitações degradadas, apoiar os proprietários no sentido de poderem reabilitar as casas, enfim, tem um conjunto de propostas ambiciosas para poder dar uma resposta a este nível. Mas temos também diga uma coisa, em relação à estratégia local de habitação, vai começar a ser executada já este ano? Já está a ser executada. Ela já tinha iniciado a ser executada, portanto este ano é o ano de arranque, digamos assim, da concretização do Plano Local de Habitação e queremos que, enfim, no terreno já estejam elementos destes, e já estão alguns desses elementos. É claro que este é um ano onde, sobretudo, se indicarão intenções para os programas de financiamento, nomeadamente para o PRR, mas queremos, e já temos alguns processos em curso. Gostava de salientar ainda que nesta área nós procurámos empresas privadas que se dispusessem a colaborar para responder a outros problemas. Estou-me a recordar, por exemplo, da falta de camas para estudantes. E na tomada de posse referi uma empresa que se tinha disponibilizado para fazer investimento em Évora. Gostava de dizer que essa empresa já está a investir em Évora e que se espera que outras possam seguir e que esta mesma empresa possa alargar a sua atividade de forma também a retirar pressão relativamente a retirar pressão e a responder a uma necessidade que temos em Évora. E da parte da Câmara queremos também, por exemplo, avançar com a identificação de lotes municipais e propor um programa de venda de lotes municipais através de direitos de superfície a baixo custo para a autoconstrução, ajudando assim também um segmento de famílias que procura construir e que necessita naturalmente de este tipo de terrenos. Para além da habitação, temos, por outro lado, as questões ligadas à rede social. Nós temos uma rede social muito significativa, com uma grande intervenção das associações e queremos reforçar as respostas sociais. Como sabe, temos várias unidades de rede, essas várias unidades de rede estão a funcionar e eu julgo que a rede social Évora tem sido um exemplo e é possível reforçar esse trabalho conjunto. Um terceiro aspecto tem a ver com o programa integrado de apoio social e nomeadamente com um novo regulamento de apoio social que pretende alargar os apoios da Câmara estavam limitados a maiores de 65 anos com carências e aos desempregados e queremos agora alargar a outros setores que tenham dificuldades. Isso significa naturalmente destinar mais verbas e critérios que permitam que outras famílias que tenham necessidades possam acorrer a estes programas e só para dar alguns exemplos da área social, que é uma prioridade. Temos depois outras áreas, naturalmente, não sei se quer falar já delas, se quer colocar algumas questões. Gostava de perguntar sobre em que, enfim, na prática, o que é que em que se vai traduzir esse apoio, o aumento do apoio à rede social, será apoio direto às pessoas mais necessitadas? Há apoios diretos e há apoios, naturalmente, através da intervenção das brigadas que existem das várias instituições e, em alguns casos, de conjuntas de instituições. Mas salientaria o apoio direto através, por exemplo, de 2 programas. O programa que referi, de alargamento, que vai dar apoio, por exemplo, em medicamentos, que vai apoiar a questão da água, que vai dar apoios, enfim, a outros níveis de necessidades básicas da população, e são apoios diretos. Temos, por exemplo, um outro programa que é o programa de melhoria das condições de habitabilidade, em que iremos procurar intervir nas casas com pouca dignidade, a que falta, por exemplo, uma casa de banho, ou que não tem uma cozinha, ou que precisa de uma rampa porque temos alguém com dificuldades de mobilidade. Portanto, são apoios muito concretos, muito dirigidos para famílias que têm necessidades. E esta opção da Câmara foi tomada por quê? Porque fez algum diagnóstico? Tem recebido mais pedidos de ajuda? Este diagnóstico já tinha sido feito no mandato anterior, aliás, o regulamento tinha sido preparado no mandato anterior e tinha constatado exatamente que durante o período de pandemia se tinha agravado a situação social de um conjunto significativo de famílias e que, portanto, era necessário alargar
esse apoio. Naturalmente que é um apoio complementar, como disse, uma vez que há programas governamentais que também prestam apoio deste tipo, mas de facto partimos desta constatação, que foi o agravamento da pobreza, não apenas em Évora, naturalmente um pouco por todo o país, mas em particular aqui no Concelho de Évora, e queremos dar resposta a essas necessidades. Esse impacto, enfim, o impacto da subida dos preços já está a ter reflexo, por exemplo, na Câmara Municipal, por exemplo, os custos com os combustíveis? Já está a ter reflexo. Deixe-me dizer por exemplo, estamos a verificar um aumento das pessoas que têm dificuldade em pagar a água. E estamos a retomar um programa que tivemos logo aqui há 2 mandatos anteriores, quando havia problemas, como sabe, de crise e de pagamento da água, e estamos exatamente a retomar esse programa e a alargar o pagamento da água através de prestações e com, naturalmente, outro tipo de apoio. É um exemplo que mostra que, repare, quando uma pessoa tem dificuldade de pagar a água, significa, naturalmente, que está com problemas ao nível das necessidades básicas que necessita. Por outro lado, em termos da Câmara, sentimos, naturalmente, porque os combustíveis estão a aumentar de uma forma significativa, a energia elétrica também, ao nível das empreitadas, os valores que estavam orçamentados não encontram concorrente, as empreitadas ficam desertas, e mesmo quando aumentamos, às vezes de uma forma significativa, não encontramos empreiteiros para garantir essas empreitadas. E às vezes não é apenas o problema do dinheiro, é também a falta de recursos, nomeadamente de, por exemplo, matérias-primas. Um empreiteiro não quer arriscar apresentar uma proposta que tem que realizar em X meses e depois não tem as matérias-primas e pode ser penalizado no âmbito da contratação pública por esse tipo de situação. Portanto, estamos com dificuldades que já sentimos na concretização de alguns investimentos. Mas em relação à água, tem ideia da verba que está em falta, uma vez que durante a pandemia houve aquele período em que não era possível fechar as torneiras às pessoas. Nós só fechamos torneiras às pessoas, de acordo com a lei, apenas quando verificamos que são pessoas que têm condições para pagar, mas que por uma razão ou outra não querem pagar. Quando identificamos situações sociais, naturalmente que fazemos uma abordagem social para perceber de facto quais são os problemas da família e, em alguns casos, até se isenta o pagamento da água em falta, por exemplo, ou se dá um apoio no sentido de garantir esse tipo de situação. Eu não lhe consigo dizer, digamos, neste momento, dar números, eu posso dizer neste momento é que estão a aumentar relativamente àquilo que se verificava em 2019. Este orçamento já tem em conta o aumento dos preços, dos combustíveis e de outros... Tem alguma margem, mas ainda não tem inserido, internalizado, se quiser, esse aumento. Repare que quando o orçamento foi feito, previa-se uma taxa de inflação na ordem dos 2%, 3%, essa foi acomodada, depois passou-se para os 4% e agora já se fala nos 5%. E isso, uma taxa de inflação, que é uma taxa de inflação genérica, que tem implicações diferentes, ou seja, os combustíveis podem subir mais, a matéria-prima pode subir mais, portanto, pode ter aqui impactos diferenciados. Como transmiti na reunião de Câmara, e como, aliás, deixei um alerta nas negociações que fizemos com as outras forças políticas, podemos ter que tomar medidas adicionais dentro de alguns meses, no caso de verificar, de facto, os custos aumentaram de tal forma que não os podemos acomodar naquilo que tínhamos previsto. Muito bem. E voltando ao orçamento e o que é que ainda está previsto, recordo-me que também me falou da questão das escolas e Sim, nomeadamente da escola André de Gouveia. Muito bem, gostaria de referir a algumas áreas. A área da educação está em curso e vai ser reforçado o programa de investimentos nas escolas. Eu recordo que está em curso a requalificação da escola Manuel Ferreira Patrício e da escola de São Mamede e que acordámos que deveríamos avançar para efetuar o projeto da escola de requalificação da André de Gouveia e da Santa Clara e logo que tivéssemos o projeto poder avançar também para a obra, tendo em conta, digamos, o apoio de fundos da União Europeia. Mas para além destes investimentos que estão previstos, continuará e será reforçado o programa de investimentos
em equipamentos e noutro tipo de apoio às escolas. Estou a lembrar, por exemplo, arranjos de espaços exteriores. Portanto, a educação terá aqui um papel importante. Eu gostaria de salientar que na educação temos uma outra situação, que é a transferência de competências, que se efetuou no passado dia 1 de abril, que está em curso. Vamos ter aqui alguns meses agora de adaptação e de transição, se quisermos, onde vamos aprender uns com os outros, o município, com os agrupamentos, com o DGEST, para que possamos garantir as competências que foram transferidas. Neste momento, já foram transferidos para o município quase 280 trabalhadores que vieram do Ministério da Educação e que, se tudo correr como se espera, este mês já irão receber através do município. Portanto, é um desafio muito grande na área da educação. Uma outra área que gostaria de salientar é a área económica, onde obviamente... Deixa-me perguntar sobre a área de educação. Muito bem. As obras na escola Manuel Ferreira Patrício já se prolongam há muito tempo. Parece que não têm fim à vista. Sei que tem havido problemas com o empreiteiro. Sim, tivemos vários problemas, não apenas com o empreiteiro, mas também com o problema de falta de matérias-primas que o empreiteiro nos demonstrou. Mas tivemos também problemas com o empreiteiro, eu penso que a questão estará sanada. Preferimos naturalmente negociar com o atual empreiteiro do que tomar posse administrativa e voltar a fazer um concurso que atiraria a obra para mais um ano ou mais, e no acordo que temos com o empreiteiro julgamos que conseguiremos resolver o problema da Manuel Ferreira Patrício sem ter que recorrer a uma ruptura com o empreiteiro. Em relação à escola secundária André de Gouveia, a Câmara aqui há uns tempos mostrou-se e acabou de dizer que está a fazer o projeto. Penso que houve entendimento, não sei se pode confirmar isso, entendimento da Câmara com o Ministério da Educação para a Câmara desenvolver o projeto de requalificação da escola André de Gouveia, para que esta escola possa então ser requalificada. Há muitos anos que é exigida essa requalificação, mas a questão que lhe colocava era: a Câmara vai assumir metade da comparticipação nacional para a requalificação desta obra, desta escola? Eu gostava de recordar que esta é uma situação que, de facto, como disse bem, se arrasta há anos. É uma escola que é propriedade e responsabilidade do Ministério da Educação e, no início deste mandato, houve uma proposta a partir do Partido Socialista que foi consensualizada entre todos relativamente a esta matéria e que propunha exatamente que a Câmara pudesse assumir a responsabilidade que pertence ao Ministério da Educação. Fizemos essa proposta ao Ministério da Educação. O Ministério da Educação enviou-nos um protocolo de acordo. Esse protocolo foi concertado entre o município e o Ministério e foi aprovado em reunião de Câmara e, portanto, é no cumprimento desse protocolo que estamos a elaborar o projeto. Posso dizer que já houve reuniões dos nossos técnicos com elementos da Escola André de Gouveia e da DGEST para recolher os elementos necessários para lançar o concurso. Recordo que julgava-se que havia elementos suficientes para se poder ter o projeto, mas infelizmente os elementos são insuficientes e, portanto, temos que fazer esse levantamento. Dar aqui mais uma informação, é que a parte escolar também está a participar e a ajudar na elaboração do projeto da André de Gouveia. Mas é um projeto que agora está a ser elaborado, é um processo que não é imediato, a requalificação não avança para já. Não é um projeto imediato porque um dos problemas é que, como aliás nós dissemos, não havia projeto e, portanto, não é possível fazer uma candidatura sem haver projeto. Tinha havido um compromisso há uns anos atrás do Ministério elaborar o projeto, ele não foi elaborado e, portanto, é a Câmara que este ano irá elaborar o projeto. Mas há aqui enfim, a Câmara, e o senhor chegou a dizer, e penso que aqui na rádio, precisamente, que não concordava com a aplicação de verbas da Câmara numa escola que não é sua propriedade. Mantém a mesma posição? Mantenho a mesma posição, mas gostava de deixar aqui uma referência que fiz na altura. Nós admitimos poder assumir responsabilidades do Ministério desde que haja contrapartidas. E, por exemplo, nós na altura tínhamos proposto que a Câmara assumiria a responsabilidade da André de Gouveia e faríamos também um acordo com o Ministério, por exemplo, para o pré-escolar na Horta das Figueiras. Este acordo chegou a estar verbalmente assumido, mas depois não foi concretizado. Aquilo que me parece e que é correto é que, digamos,
os municípios têm as suas verbas, as suas competências, o governo tem as suas verbas, as suas competências, e portanto cada um cumpra, digamos, as suas responsabilidades a este nível. Isso não significa que não possamos cooperar, podemos cooperar numa base naturalmente de igualdade, e é sobretudo isso que defendo, é que haja aqui uma igualdade e não haja, digamos, uma parte que tenha que financiar a outra, e habitualmente esta parte financiar a outra é o município. Portanto, o que está a dizer é que o Governo ou o Ministério da Educação pode vir a compensar a Câmara numa outro projeto ou numa... Aquilo que eu gostaria é que houvesse essa compreensão por parte do Ministério, no sentido de dizer, bem, nós temos aqui outras necessidades ao nível do Conselho, por exemplo, ao nível do pré-escolar, é uma área onde podemos trabalhar. Temos, por exemplo, a Escola Santa Clara, onde também propusemos, digamos, a elaboração do projeto e depois o financiamento. É outra área onde podemos colaborar. Há projetos educativos, por exemplo, onde podemos colaborar. O que eu gostava de dizer é que houvesse aqui uma reciprocidade no sentido de podermos, em conjunto, dar respostas melhores ao nível da educação no Conselho. Muito bem, vamos se calhar avançar agora para a área, para a área económica, penso que era o que queria falar. Sim, na área económica eu gostaria de salientar, em primeiro lugar, que o município tem tido um bom desempenho, em particular na captação de investimento em várias áreas, isso é perfeitamente visível. Ainda recentemente na área do turismo tivemos o anúncio de um conjunto de investimentos, recordo, por exemplo, o Grupo Wilton, que vai investir mais de 30 milhões de euros, já está a investir, aliás, aqui em Évora, ou na área das energias renováveis, ou na área das residências universitárias, que falei há pouco, perdão, ou em áreas enfim, menos visíveis, digamos assim, como as tecnologias de informação. Também na aeronáutica temos um aumento do investimento, portanto temos tido um bom desempenho. Agora queremos mais. Queremos ir mais longe, queremos captar mais investimento, queremos que as empresas instaladas possam ter uma ampliação do seu negócio, e por isso aquilo que queremos é dar aqui um salto qualitativo no funcionamento desta área económica. Isto significa uma ainda maior interação entre o município e, por exemplo, as associações empresariais, com o cluster da aeronáutica. Estamos a definir um programa de trabalho conjunto com o cluster, estamos a propor às associações empresariais programas de trabalho conjunto e a possibilidade até de se criarem estruturas que permitam dar essa resposta. Esta foi, por exemplo, uma das áreas que foi discutida com as outras forças políticas, porque cada uma das forças políticas deu uma grande importância e fez propostas diferenciadas relativamente a esta área, e portanto são áreas onde esperamos ter aqui um salto significativo para o futuro e preparar o futuro. É claro que ainda estamos na pandemia, agora com a guerra, que significa que aquilo que esperávamos de retoma económica vai ser mais lenta do que estava previsto. Mas estamos convencidos que Évora continuará a ter um desempenho acima da média, como tem acontecido nestes últimos 2 anos. Deixa-me perguntar, já que fala enfim, da parte aeronáutica, da captação de investimento, preocupa-o a venda das fábricas da Embraer, a Aernova, que foi a venda que foi o negócio que foi anunciado em janeiro? Numa primeira fase preocupou, porque não havia uma informação completa. Felizmente a Embraer tomou a iniciativa de imediato nos contactar e pudemos esclarecer toda a situação, e logo na altura fiz declarações dizendo que, a confirmar-se aquilo que nos era dito, víamos com bons olhos esta transação. Já tivemos a oportunidade de reunir com a Aernova, com responsáveis da Aernova, que concretizaram, ou melhor, que garantiram exatamente aquelas expectativas que tinham e até foram mais longe. Querem aumentar de uma forma significativa a sua presença em Évora e a produção em Évora. E, portanto, tudo indica que esta transação vai ser benéfica para o funcionamento, o desempenho e a produção das fábricas de Évora, incluindo a criação de novos postos de trabalho, que aliás foi anunciado agora há pouco tempo, exatamente mais um processo de recrutamento para a Embraer ainda, depois para a Aernova. Houve um anúncio também recente, se também não me engano, é também em janeiro, de uma outra empresa também na área da aeronáutica, com investimento de 5 milhões. Na altura
não tive a oportunidade de falar consigo, mas está confirmado este novo investimento em Évora? Está confirmado, identificámos, digamos, essa oportunidade de negócio, foi negociado, já cedemos o terreno, está em concretização o projeto, é uma empresa que produz pequenas aeronaves, o que é também um investimento interessante e importante para Évora, porque estamos agora a trabalhar numa outra área da aeronáutica e, portanto, espero que se concretize a breve ter este investimento, espero que este problema económico que a Europa está a sofrer não venha a causar aqui alguns atrasos. Mas esta empresa é de capitais, se não me engano, brasileiros? Exatamente, apesar de pertencer a um grupo que tem outras empresas. E em termos de postos de trabalho, prazos para a concretização, não sei se têm esses dados? Não lhe consigo, tenho dados, não consigo dar agora no imediato, porque os dados que tenho não eram dados que estivessem confirmados pela empresa. De qualquer modo, falava-se em 50 a 60 postos de trabalho e esperava-se que dentro de 3 anos o máximo a empresa estivesse a funcionar. Vamos ver se é possível ou não cumprir o que está indicado. Muito bem. Sobre estas áreas que falou, são as mais importantes do orçamento? São assim se pode dizer, as grandes apostas. Não sei se ainda queria... Não, eu diria que há outras áreas que são de grande importância também. Permita-me que saliente, por exemplo, a área do abastecimento de água e saneamento. É uma área também muito sensível, onde temos, como é sabido, problemas graves na rede de abastecimento de água e de saneamento em baixa, e aquilo que pretendemos é iniciar o maior esforço de investimento, não apenas na reparação, mas na substituição e na requalificação das redes. Destinámos 1 milhão de euros para estas intervenções e ela será complementada também com intervenções por parte das águas do Vale do Tejo, nos canaviais, como aliás já estava anunciado há algum tempo, para repor uma nova para substituir a rede de abastecimento de água e de saneamento para os canaviais. Temos a informação de que houve um problema com o empreiteiro, que já estava adjudicado, o empreiteiro parece que não cumpriu aquilo que estava contratualizado. Vamos ver se isto significará ou não algum atraso naquelas obras. Avançámos também, já está no terreno, a intervenção para procurar minorar ou resolver o problema da qualidade da água em São Mansos, bem como em alguns outros pontos do concelho. Portanto, esta é uma área também de grande importância. Uma outra área que eu gostaria de salientar é a área da rede viária. Temos uma rede viária muito degradada, como é conhecido, os valores são, enfim, são muito significativos, não é possível responder a tudo e, portanto, indicámos temos que ir por prioridades, apontámos um investimento de 1,5 milhão de euros para este ano, podendo vir a ser reforçado se tivermos algumas condições para poder fazer esse reforço, em intervenções, quer através da empreitada, quer através da administração direta do município. Portanto, estas são algumas áreas que salientaria. Uma terceira área tem a ver com os próprios investimentos municipais, porque eles próprios causam uma dinâmica significativa em termos do concelho e, portanto, aquilo que queremos é, durante este ano e o próximo, concluir os investimentos que foram candidatados e apoiados no âmbito dos programas da União Europeia. Estamos com dificuldades em 2 ou 3 por causa exatamente daquilo que falei há pouco do orçamento e dos empreiteiros, mas estamos convencidos que vamos conseguir ultrapassar o problema e, portanto, o que está previsto para os edifícios do centro histórico, o que está previsto para as questões do espaço público, o que está previsto na área do ambiente, enfim, são áreas que queremos continuar e garantir que os investimentos são concluídos e, portanto, também são investimentos muito significativos a este nível. Gostava de salientar também uma outra área, a área do desporto, já aqui abordei, porque queremos, em conjunto com os grupos desportivos, dar um salto qualitativo no desporto em Évora. Não se fará num ano, obviamente, isto tem que ter um projeto, um plano 4 anos ou mais, uma vez que temos um nível, por exemplo, de instalações esportivas muito baixa.
E, portanto, temos aquele programa que foi aprovado por consenso entre todas as forças políticas, que prevê aplicar uma verba de €500 mil para a legalização, manutenção, requalificação, ampliação, construção de instalações desportivas e, portanto, julgamos que, enfim, com este programa a 4 anos podemos dar aqui também um salto importante ao nível do desporto. Vamos retomar os apoios, que aliás já vêm do ano passado, financeiros no âmbito dos regulamentos de apoio ao movimento associativo sem fins lucrativos. Pronto, portanto, são algumas das áreas onde de facto temos aqui um conjunto de propostas muito significativas e depois também, naturalmente, permita-me que refira isto, com as freguesias. Estamos a procurar, e também falámos isto com as várias forças políticas, encontrar aqui uma forma de poder responder em cada uma das freguesias a prioridades que são apontadas no sentido de poder concretizar algumas dessas prioridades. Queria lhe perguntar, qual é que é a situação financeira da Câmara? O tema da dívida, enfim, ao longo destes anos sempre foi muito controverso, mas gostava de lhe perguntar claramente qual é que é, neste momento, qual é que é o valor da dívida da Câmara. A Câmara tem-me dito que a Câmara tem recuperado, enfim, o seu bom nome e a capacidade de investimento, mas em termos concretos, qual é a situação? A situação, antes de mais, é dizer que aquilo que melhor demonstra esta recuperação das contas da Câmara é que saímos daquela declaração que o Governo fez em 2013 de desequilíbrio financeiro estrutural, que significava de facto que a Câmara estava, enfim, em termos simples, em falência técnica. Portanto, essa situação foi ultrapassada, o que significa, nomeadamente, que deixámos de ter excesso de endividamento, que era de 32,5 milhões de euros, e agora já temos capacidade de endividamento, na ordem dos 5 milhões de euros. Passámos a ter um equilíbrio económico e financeiro do município, já não temos um déficit orçamental, temos um equilíbrio orçamental, até com algum excedente orçamental. Reduzimos de forma significativa o prazo médio de pagamentos. Recordo que o prazo médio de pagamentos chegou a estar em 2013 em 836 dias, salvo erro, e temos-lo agora na ordem dos 90 dias. Vamos ver agora com esta situação se é possível mantê-lo nesta ordem ou não, mas eu diria que entre os 90 e os 120 dias é, digamos, uma boa resposta neste momento. Estamos a pagar até melhoras às empresas, nomeadamente às empresas do Conselho, e, portanto, temos capacidade de investimento, coisa que não tínhamos anteriormente. Naturalmente que temos algumas dificuldades, em particular por causa do aumento que já foi verificado dos custos que estamos a verificar. Temos também alguma redução de receitas, algumas delas ainda não sabemos exatamente como é que se irão traduzir. Por exemplo, a isenção do IMI no centro histórico, que é de lei e que deveria ser compensado pela administração central, pelo Governo, e ainda não temos a certeza ou a informação se irá haver esta compensação. O histórico mostra-nos que os governos não têm compensado os municípios por estas isenções nacionais. Vamos ver o que é que se poderá passar. Estamos a pretender colocar esta questão ao novo governo. Houve também uma opção, por consenso entre as forças políticas, de redução de alguns impostos, significa também, digamos, alguma redução da receita. Portanto, temos uma situação financeira e económica da Câmara equilibrada, temos uma dívida que neste momento está abaixo dos 60 milhões de euros, quando chegou a estar em 95 milhões de euros, e, portanto, digamos, a Câmara está saudável do ponto de vista financeiro e económico, mas ainda com problemas e dificuldades. Recordo que continuamos a ter o contrato com as águas do Vale do Tejo, que é um contrato que consideramos excessivo e que deveria ser alterado. Gostaríamos de alterar de forma substancial este contrato, que é talvez o principal problema que temos do ponto de vista do equilíbrio das contas, mas neste momento as contas já estão muito melhores. É claro que ainda estamos a cumprir o plano de saneamento financeiro que nos permitiu sair desta situação e que exige que paguemos, e isso significa que este ano, por exemplo, iremos pagar
4 milhões e meio de euros, quase 5 milhões de euros, entre amortização e serviço da dívida, e, portanto, isso é um dado importante. Mas já temos capacidade para ir buscar crédito e poderemos vir a considerar esta questão. Foi uma das questões que coloquei na reunião de Câmara, havendo consenso entre todos para determinados investimentos que consideramos estruturais. Muito bem. Perguntava-lhe agora, mudávamos, o tempo passa depressa, estamos já a mais de meio da entrevista. Gostava de lhe perguntar sobre a candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura. Recebemos há umas semanas atrás a boa notícia de que a candidatura de Évora está na shortlist. O que lhe perguntava era o que é que segue, já foi uma primeira vitória, mas obviamente que o objetivo será ganhar esta corrida. O que é que segue agora? Devido à pandemia, admitiu isso, que devido à pandemia a candidatura não esteve muito na rua, já começamos a ter alguns sinais da presença da candidatura e deste projeto nas ruas. Muito bem, permita-me que volte um pouco atrás para salientar algo que eu julgo que é muito importante de valorizar. Quando apresentámos a candidatura e ao longo deste tempo, recordo que houve um conjunto de vozes que não acreditou na candidatura e que achou mesmo que era algo que estava a ser mal conduzido, que, enfim, não correspondia, digamos, àquilo que se pretendia. E, portanto, ter conseguido numa competição com 12 cidades, repito, com 12 cidades com uma capacidade económica muito superior a ela, ter conseguido passar esta fase e ter ficado na lista restrita que engloba apenas 4 cidades é, de facto, uma vitória muito significativa e mostra que a candidatura de Évora estava bem concebida e que apontava, digamos, no caminho certo, e o júri, estamos a falar de um júri internacional, reconheceu exatamente essa situação. Aquilo que dissemos sempre é que para nós, mais importante que o título é o processo da candidatura. E é isso que pretendemos este ano pôr na rua. Nós agora vamos ter que elaborar uma nova candidatura, um segundo bidbook, é o nome técnico para este livro de candidatura, que será apresentado provavelmente no final do ano, ou início do próximo ano, e que levará a uma decisão sobre qual é destas 4 cidades que passaram, Évora, Ponta Delgada, Braga e Aveiro, qual destas cidades é que vai ser Capital Europeia da Cultura em 2027. E, portanto, estamos a trabalhar naturalmente para ganhar, temos concorrentes muito fortes, temos candidaturas muito fortes, temos, aliás, devo dizer, uma boa relação com todas estas equipas que estão a preparar candidaturas nas outras cidades, há um bom ambiente entre estas 4 cidades, mas nós queremos ganhar e, portanto, aquilo que segue é exatamente preparar a resposta aos requisitos desta segunda fase da candidatura. Fomos, de facto, penalizados pela pandemia e queremos agora que esta candidatura salte para o terreno. Não era também possível saltar muito para o terreno. Eu gostava de deixar esta nota porque a primeira fase da candidatura não nos permitia, enfim, identificar de uma forma pública um conjunto de propostas e ideias porque estávamos num processo concorrencial fortíssimo e, portanto, não podíamos dar cartas aos nossos concorrentes, naturalmente, e, portanto, tínhamos de ter este cuidado. Mas, nessa altura, para a primeira candidatura, realizaram-se mais de 300 reuniões, gostava de salientar este aspecto, com, digamos, muitas centenas de pessoas envolvidas. E, portanto, o que queremos agora é que a candidatura, quando passe para o terreno, faça isto, convide as instituições, os agentes culturais, não apenas os da cultura, de outras áreas, a apresentar propostas, ou seja, não estarem à espera que seja a candidatura a dizer e chegue lá e a fazer propostas, mas sejam os próprios agentes, tenham a iniciativa de chegar ao pé da equipa de missão e dizer: eu tenho aqui este projeto, é um projeto que acho que tem interesse, e discutir com a equipa de missão porque é que pode ter interesse e se inclui ou não nos requisitos da candidatura. Estamos, aliás, a desenvolver neste momento um
um programa que se chama À Mesa é que a gente se entende, em que a equipa de missão aceita convites das instituições, enfim, dos agentes culturais, das empresas, de quem quiser, para nos convidar a ir às suas sedes, a ir a um local que identifiquem e poder haver uma conversa informal que permita exatamente identificar isto e avançar para propostas concretas. Já foram feitos um conjunto destas conversas, muito interessantes. As duas últimas que eu conheço foram com associações de jovens, muito interessantes, e, portanto, o desafio fica aqui, naturalmente, que iremos agora pôr em marcha o chamado modelo participativo, agora no terreno, ao longo deste ano, para convidar todos aqueles que quiserem a apresentar e a integrar a nossa candidatura. Sobre a Feira de São João, Artes à Rua, são iniciativas que vão voltar este ano. Felizmente e finalmente esperamos retomar a nossa feira. A feira é, enfim, algo que é absolutamente relevante, absolutamente marcante para Évora e, portanto, esperamos poder realizar a feira este ano, que indica que vamos poder realizá-la. Vamos realizá-la em situação difícil. Mas a Câmara não está já a dar os primeiros passos, porque a feira acontece em junho, mas começa muito antes, não é? Sim, já não só estamos a dar os passos, como já aprovámos o edital e a planta da feira, e vamos agora recolher um conjunto também de contributos para poder melhorar a implantação da feira. Eu estou a dizer que ainda estamos em dúvida, porque eu chamo a atenção que há uns meses atrás houve um recrudescimento da pandemia, depois baixou e agora nos últimos tempos voltou a haver algum recrudescimento. E, portanto, eu espero de facto que isto não afete, mas, enfim, convém ter aqui alguns caldos de galinha, perdoe-me a expressão, para, enfim, não dizer que são favas contadas e podemos ter aqui alguma surpresa. Esperamos que não, todos contamos que não, mas naturalmente temos que pôr todos os cenários em cima da mesa. Já estamos a trabalhar na feira, também pedimos às diversas forças políticas e a todos aqueles que intervêm na feira que nos ajudem também a melhorar a feira nesta primeira versão pós-pandemia. Mas será uma versão mais pequena? Será uma versão de Feira de São João com algumas limitações por causa precisamente da pandemia? Ou é uma feira como tivemos em 2019? Como tivemos em 2019, será difícil, até porque certamente o número de pessoas na feira será talvez mais reduzido. Vamos ver se isso não. Tomámos algumas medidas de maior afastamento, por exemplo, dos pavilhões, no sentido de, digamos, haver mais espaços. Vamos procurar definir maiores espaços para as pessoas poderem circular. Portanto, vai haver aqui algumas modificações desse ponto de vista. Agora, o que queremos é realizar uma grande feira. Enfim, se a pandemia nos permitir e o tempo nos permitir, queremos naturalmente realizar uma grande feira, enfim, com moldes ligeiramente diferentes, mas ainda assim garantir a feira. Já agora dizer que era aquilo que estava a colocar há pouco, é que provavelmente iremos encontrar dificuldades, por exemplo, para adquirir os pavilhões, para adquirir serviços, para adquirir um conjunto de matérias-primas, porque neste momento os fornecedores já nos indicam muitas dificuldades em obter matérias-primas. Dou-lhe um exemplo. Nós temos neste momento tipografias que dizem que não têm papel suficiente para fazer determinado tipo de impressões. E só para lhe dar este exemplo. E, portanto, enfim, será certamente muito difícil a concretização da feira, como de outras iniciativas, mas cá estamos para enfrentar essas dificuldades e garantir que a feira se vai realizar e que seja uma grande feira. O Artes à Rua é diferente porque é um evento que se prolonga durante vários dias e é mais fácil de organizar. Desse ponto de vista, sim. Em comparação com a feira, não é? Exatamente, desse ponto de vista, sim, nós queremos um Artes à Rua mais reduzido este ano, mas que naturalmente possa prolongar-se por vários dias e ter várias propostas. Vamos testar, digamos, este novo modelo para ver como é que poderá funcionar. Já agora que falávamos da Covid-19, a Câmara continua a receber, enfim, há pouco no início da nossa conversa disse que na comunicação social a pandemia desapareceu praticamente das notícias, mas é verdade que, enfim, ainda está
plenamente ativa, com muitos casos, ou com alguns casos, mas essa informação também não chega aos órgãos de comunicação social, o número de casos. A Câmara de Évora tem conhecimento, por exemplo, quantos casos existem agora em Évora de Covid-19? Qual é a situação epidemiológica? Ou também não Muito tem bem. conhecimento? Temos menos conhecimento do que tínhamos de antes, quando publicávamos aqueles boletins diários sobre a pandemia, porque a saúde deixou de nos entregar esses dados. E, naturalmente, nós só funcionamos com dados oficiais, não transmitimos dados não oficiais. Mas já agora concorda com o fim da divulgação dos dados sobre a pandemia? Nós, na altura, informámos que não concordávamos e que achávamos que era positivo que se mantivesse a informação. Acontece, porém, que o Ministério da Saúde entendeu que tinha dificuldade, nomeadamente, em identificar o número de casos ativos, porque de antes, como sabe, uma pessoa que estava ativa tinha que testar até garantir que estava negativo. Essa obrigação deixou de ser feita e, portanto, não é possível, diz o Ministério da Saúde, determinar o número de casos ativos. E, portanto, passou a dar-nos outros elementos. Esses elementos são quais? É a incidência nos últimos 14 dias, e neste momento temos uma incidência elevada, estamos com mais de 2.400 casos em Évora. Por 100.000 habitantes ou não? Por 100.000 habitantes, exatamente. O que significa, repara, o valor para, digamos, uma preocupação para o valor mais elevado é acima dos 400. Estamos com 2.400 e o país acho que está ainda com um valor ainda um pouco superior. E estamos com um acumulado de casos nos últimos 7 dias, também significativo, na ordem dos 600 e tal casos. Ou seja, casos que são reportados como dando positivo. Portanto, ainda não temos casos muito graves, do ponto de vista de pressão hospitalar não temos muito internamento, o hospital está a dar resposta capaz, temos internamento sobretudo de pessoas acima dos 80 anos e, em boa parte dos casos, sem vacinação. Alerto para esta situação. A vacinação também está elevada, exceto na terceira dose, onde está um pouco mais baixa, e na segunda dose dos miúdos, entre os 5 e os 11 anos, onde também está um pouco abaixo daquilo que era esperado. Portanto, estamos numa situação que, não sendo, digamos, de alarme, continua a obrigar a que acompanhemos, tenhamos algumas preocupações, porque pode haver alterações de um momento para o outro. Chamar a atenção que há alguns países, por exemplo na Ásia e noutros locais, onde estão a surgir novas vagas da pandemia. Portanto, isto tem que ser levado a sério e não podemos deixar de acompanhar as questões da pandemia. Propunha agora que falássemos sobre o processo da transferência de competências. Como disse há pouco, a Câmara de Évora, todas as câmaras ficaram com novas competências na área da educação, mas também na área da saúde. Como é que a Câmara, enfim, já está a tomar conta dos dossiês da saúde? Deixe-me dizer que faltava, de acordo com a lei, nós já tínhamos assumido um conjunto de outras competências que estamos já a exercer, eram questões, enfim, de menor peso, digamos assim, que vão desde a proteção civil até, por exemplo, às multas de trânsito. É a Câmara agora que processa as multas de trânsito, por exemplo, mas as áreas mais pesadas, que eram nomeadamente as áreas da educação, da saúde e a área social, só estavam previstas passar no passado dia 1 de abril. Acontece que a área social saiu uma legislação que permitiu fazer um adiamento para 2023 e o município de Évora entendeu assumir esse adiamento e, portanto, a área social só será assumida no início de 2023, o que nos permite até lá preparar, digamos, o município para uma tarefa muito difícil. Por exemplo, o município vai ter que fazer atendimentos na área social, não vão passar trabalhadores da Segurança Social para o município, e, portanto, nós não temos, digamos, uma experiência, uma tradição de atendimento em áreas como o rendimento social de inserção, por exemplo. E, portanto, temos que preparar técnicos para o fazer. Não vai ser fácil, vai ser complicado e, portanto, ter aqui uns meses de preparação é bom. Temos uma comissão de acompanhamento a trabalhar com a Segurança Social,
tem feito um bom trabalho e que eu gostaria de saudar. Na educação, já tínhamos alguma experiência, como disse, e, portanto, essa experiência ajudou-nos muito a resolver estas questões, mas continua a haver aqui áreas novas que necessitam de, como eu disse há pouco, de alguma transição e de aprendizagem entre os agrupamentos, a DGEST, a Direção da Educação, a Direção-Geral da Educação e o município. Recordo, por exemplo, que passam para a gestão da Câmara, por exemplo, os contratos da eletricidade ou da limpeza ou coisas deste género, e portanto temos que articular aqui, porque obviamente não queremos retirar poder de decisão às escolas, aos agrupamentos de escolas, entendemos que deve ficar lá esse poder, mas o que é facto é que, digamos, do ponto de vista burocrático e jurídico, passou para o município e, portanto, estamos a trabalhar nestas áreas. Já fizemos uma primeira delegação de competências nos diretores dos agrupamentos e estamos agora a trabalhar a este nível. Como disse, passaram 280 assistentes operacionais para o município este mês. Na área da saúde a situação está um pouco mais complicada porque há elementos que ainda não estão disponíveis e que exigem algumas respostas por parte do Ministério em termos de planificação. Dou-lhe um exemplo. Mas concretizou-se essa transferência de competências, concretizou-se no passado dia 1? Em termos formais, sim. Em termos factuais, não. Isto porque, dou-lhe um exemplo, deveriam ter passado os assistentes operacionais da saúde, que seriam ou 10 ou 12, ainda não sabemos exatamente quantos. Bem, mas destes há 5 trabalhadores que foram contratados ao abrigo da legislação do Covid pelo Governo. Ora, a Câmara não tem uma legislação específica do Covid de contratação de pessoal e, portanto, como é que é possível, digamos, pagar a estes trabalhadores? Isto tem que ser, obviamente, esclarecido. Por exemplo, há trabalhadores na área da saúde que recebem determinados subsídios ou determinados complementos que não existem no poder local. Bem, como é que isso é tratado? Portanto, são apenas 2 exemplos de questões que ainda não estão clarificadas, mas que certamente nas próximas semanas serão clarificadas e, naturalmente, proceder-se-á à transferência. Temos também, na área da saúde, algumas divergências relativamente nós e um conjunto muito vasto de municípios, relativamente ao auto de transferência que nos foi apresentado, porque o auto de transferência, além de ser um auto de transferência, incluía também aquilo que era denominado de um modelo de gestão e portanto, tinha um conjunto de questões que, da nossa parte, achávamos que põe em causa a autonomia do município e, portanto, fizemos um conjunto de propostas de alteração. Portanto, são questões que estão a ser trabalhadas e que, a seu tempo, julgo eu, serão resolvidas. 2 questões só para terminar. Primeiro, perguntava-lhe sobre a construção do novo hospital. A Câmara está a acompanhar? Como é que avalia o andamento da obra? Olha, eu gostava de dizer que a senhora Presidente da ARS, a professora Filomena, aceitou, pouco depois de ter tomado posse, a criação do grupo de trabalho para trabalharmos a este nível. Eu gostava de saudar isto, que é algo que andávamos a propor há anos e que ainda não tínhamos conseguido e que achamos fundamental para, naturalmente, poder concertar posições e trabalhar em conjunto. Estamos a trabalhar nesse sentido. O principal problema neste momento continua a ser o problema do financiamento, ou seja, do ponto de vista dos projetos de infraestruturas, já temos um acordo com as águas do Val do Tejo para a rede de saneamento, estamos a desenvolver o projeto do abastecimento de água, estamos a desenvolver o projeto das acessibilidades, mas continuamos a ter este problema do financiamento. O problema é a indefinição, enfim, no fundo, de quem paga, não é? Ou não? Em termos práticos, é de onde é que veio o dinheiro. Não apenas para a parte que a Câmara assumiu e que está a ajudar o Ministério a resolver, que são as acessibilidades e as infraestruturas de água e saneamento, mas para o próprio hospital. Eu recordo que o hospital tinha garantidos 40 milhões de euros, mas ainda falta o resto. E o resto é o que vai até 180 milhões. Portanto, ainda não estão garantidos muitos milhões de euros que o Governo estava à procura. E, portanto, há aqui ainda uma indefinição que eu espero que rapidamente seja resolvida e esclarecida, mas estamos à espera que esta situação possa ser identificada para se acabar com a especulação sobre o existir
ou não existir financiamento para o hospital. Eu, enfim, quero crer que vai existir financiamento para o hospital. Uma última questão relacionada com a vinda de refugiados ucranianos para Portugal. Já são milhares de pessoas. Já chegaram a ter informação da chegada a Évora de refugiados e se a Câmara já apoiou a instalação de alguém, de algum refugiado? Muito bem, nós definimos desde logo que a nossa intervenção devia ser feita em conjunto com outras entidades que intervêm no setor e sob a tutela do Alto Comissariado para as Migrações, que é quem tem a responsabilidade em Portugal de acolher os migrantes e de garantir a sua legalização em conjunto com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E isto é fundamental, porquê? Porque qualquer refugiado, seja ucraniano ou outro qualquer, quando entra em Portugal tem que ter, naturalmente, tem que estar legalizado, tem que ter um número que lhe permita, por exemplo, aceder à segurança social, aceder à saúde, aceder aos benefícios que são dados pelo Estado português para poder residir e viver em Portugal. E, portanto, nós queríamos garantir que esta situação era resolvida e era resolvida muito rapidamente. E, felizmente, o Alto Comissariado para as Migrações deu uma resposta muito rápida e aquilo que foi acertado, eu julgo que connosco e com os outros municípios do país, foi que quem colocaria os refugiados nos municípios seria o Alto Comissariado. Nós aqui já recebemos várias famílias, já demos apoio a várias famílias, em termos de alojamento e a outros níveis. Identificámos propriedades, habitações onde seria possível colocar refugiados. Algumas destas habitações já foram utilizadas e estão a ser utilizadas. Já demos apoio para que as crianças, por exemplo, pudessem aceder à escola. Portanto, temos estado a dar o apoio que nos é solicitado. Às vezes chegam-nos pedidos de particulares que, enfim, tiveram contactos por meio de empresas ou por outro tipo de meios. Aquilo que fazemos é canalizar naturalmente estes contactos para o Alto Comissariado no sentido, cá está, de garantir a legalização de toda esta situação e depois, naturalmente, desta situação estar resolvida, como digo, é muito rápida de resolver, naturalmente acolhemos com todo o gosto e solidariedade estes refugiados, em particular os da Ucrânia. Muito bem, chegamos ao fim, Sr. Presidente. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade para esta entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado. Marcamos encontro para uma próxima oportunidade. Quanto ao programa Falando Com, regressa 2 a 8 dias com um novo convidado. Boa tarde. Falando Com os principais protagonistas em entrevista na DNFM.